Da reencarnação, nós nos aproximamos mais e mais do amor. Existem pessoas na Terra que têm uma curiosidade, uma vontade de fazer regressão, de saber o que foi na outra vida. Eu não tenho essa vontade. Porque se eu já não sou bom nessa, imagina que eu era na outra. Vou querer saber? Agora você quer saber o que vai ser na próxima? Fica mais fácil. Basta olhar. O que você está fazendo isso? É muito simples. É simples assim. E Jesus nos trouxe uma fala muito interessante para nós todos. Para a gente entender a justiça da reencarnação. A cada um segundo as vossas obras. E é por isso que a gente vai debruçar um pouco sobre isso, porque nós espíritas e a grande maioria de pessoas na Terra transitam sobre emotividades que denotam o não entendimento da justiça da reencarnação, da justiça de Deus. Porque a maioria de nós, normalmente, reclamamos da reencarnação. Quando não reclamamos, nós vitimizamos. Quando não reclamamos, vitimizamos, nós não aceitamos. E quando não reclamamos, vitimizamos, não aceitamos, nós nos achamos injustiçados. Percebe? É comum isso. Mas sabemos que há injustiça na Terra, mas não há injustiçados. Não há. Olhamos de um modo geral, não há ninguém injustiçado. Porque tem gente colhendo hoje o que plantou há 20 reencarnações atrás, às vezes. E só agora estava pronto, apto ao despertamento da reparação. Não é o processo? Arrependimento, expiação e reparação? Não é isso? Então nós começamos a entender isso. Então, se a gente veio aqui hoje para entender sobre a justiça da reencarnação, eu quero contar para vocês algo que aconteceu comigo, para a gente entender. Eu virei cuidador de idosos, eu que cuido da minha mãezinha, graças a Deus, já tem um bom tempo, ela tem 93 anos. E esse dia, uns dias para trás, ela conversando comigo, ela virou e falou assim: meu filho, nossa, como você está diferente. Você está mais paciente, mais compaixão, mais carinho comigo. É mesmo, mãe? É. E ela disse: deve ser essa doutrina que você frequenta. Porque ela é católica, né? Aquelas rigorosas. Então, partindo desse pressuposto, gente, se há justiça da reencarnação, eu já estou muito satisfeito com a minha. Porque eu já me tornei melhor filho. E precisou do envelhecimento da minha mãe, precisou da longevidade dela, para eu trabalhar com paixão, compreensão, paciência, amor, abnegação, devotamento. E eu quero fazer uma dinâmica muito rápida com a gente hoje, para a gente entender. Porque quando a gente fala de justiça da reencarnação, a gente só pensa que a gente veio resgatar através de sofrimento, através de dor. Mas não é assim. Você pode resgatar muito através de amor, de doação, de caridade. Então, vamos analisar. Porque eu me considero hoje o melhor filho. Eu tive esse feedback da minha mãe. E perguntando para nós aqui, eu hoje, eu sou o melhor filho? É cada um analisar. Eu sou um melhor irmão? Sou um melhor vizinho? Sou um melhor pai? Sou um melhor amigo? Eu sou um melhor trabalhador na casa espírita? Percebe? Sou um melhor avô? É isso que a gente tem que trazer para nós, quando se trata da justiça da reencarnação. Porque ela não vem com o objetivo de punir,
castigar, mas de reeducar almas e redirecionar vidas. E eu sei da trajetória minha com a minha mãe de tempos atrás, onde eu tinha dificuldade de abraçá-la, de falar que a amo, onde essa convivência. Quando a gente passa então a estar na posição de cuidar do outro, aí a expressão de amor desabrocha em favor daquele ser que depende da gente, quando muda seus papéis. Hoje eu entendo perfeitamente porque Deus permite o envelhecimento dos nossos pais, para muitos filhos quebrantarem o coração e auxiliarem num momento tão difícil. Esse é o ponto. Porque quando a gente olha a lei de Deus, ela é imutável, ela é perfeita, claro. E quando comparamos com a lei humana, a gente observa a discrepância que há. Tanto é que a lei humana, uma lei feita, logo vem aquele tanto de emenda abaixo, para ver se ajusta, fica melhor, compatível à necessidade dos humanos. Só que a lei de Deus tem componentes que a lei humana não tem, que é o conjunto da lei de Deus, da justiça e da misericórdia, juntas. Não dá para você desassociar justiça de misericórdia. E esse é um ponto interessante quando se trata da justiça da reencarnação. Tem a justiça, mas tem a misericórdia. Porque Deus nos ama e é misericordioso. E é por isso na questão 132, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, existe uma palavrinha muito interessante, porque Deus a impõe, é uma imposição de Deus para que o espírito atinja a perfeição, para que o espírito evolua. Esse é o significado e o motivo da gente reencarnar. Por isso é justo e por isso temos a justiça. Mas aí você questiona, o que a gente faz muito questionamento na Terra, né? Mas Alexandre, tudo bem, mas o tanto de gente fazendo tantos males. Olha como é que está a perversidade na Terra, a maldade, as guerras, as dificuldades. E quando as pessoas saem ilesos do que estão fazendo, nós espíritas sabemos que não é assim. Ilesos aos olhares daqueles que não compreendem a justiça de Deus e não se resignam com ela. Tem muita gente fazendo o que quer na Terra e aparentemente saindo ileso. Aparentemente. Ou seja, nós estamos vivendo hoje na Terra como se fosse um banquete self-service. Você pode servir o que você quiser na Terra. Tem prato para tudo. Criminalidade, maldade, feminicídio, aborto, suicídio, tudo. Mas chegará a colheita, porque é da justiça de Deus. E o que acontece presentemente no meio de nós é que nós, quando identificamos com a colheita, revoltamos, vitimizamos, não aceitamos, reclamamos. Por isso achamos injusto a reencarnação. Não é assim? Mas quando a gente se remete a imaginar o que nós semeamos lá atrás, temos que até ser muito grato a Deus, porque foi atenuado para que a gente desse conta. Isso é um ponto. E tem uma lição lá do Fonte Viva que eu acho muito bonito, a colocação de Emmanuel, que nos exprime continuarmos firmes no nosso propósito. Ele diz assim: mais vale chorar sob os grilhões da resistência do que sorrir
sobre os narcóticos da terra. Mais vale chorar sobre os grilhões, as algemas da resistência, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Vocês entenderam? É melhor você chorar resistindo às tentações, os impulsos, às velhas tendências, porque às vezes é preciso chorar no sentido de suportar, tolerar, para não cair, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Porque os narcóticos é algo que entorpece. Tem muita gente sorrindo na terra hoje. Mas dá uma alegria geral. Restaurantes, viagens, facilidades. Mas na hora que chegar a hora da colheita, qual que é preferível? É isso que a irmã está dizendo. E é isso que nós temos que entender quando você trata de justiça da reencarnação. Porque ela virá. Mais cedo ou mais tarde. Lá no livro Céu e Inferno, que nós conhecemos, que é a obra básica, tem um código penal da vida futura. E ele constitui 33 códigos. Eu trouxe só o código 3. Kardec nos diz: não há uma imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências inevitáveis e deploráveis. Não há uma imperfeição que não carregue a sua consequência. Então, quem está fazendo está carregando a consequência. É inevitável e é deplorável. É só um código dos 33 que está ali, para a gente ter noção da justiça de Deus. Então, quando a gente olha alguém fazendo alguma coisa, você não precisa julgar. Não precisa julgar. Porque a gente está carregando a consequência do ato. É automático, grafado no perispírito. Está com ele. Inevitável e deplorável. Como diz André Luiz, semente plantada em si mesmo. A semente plantada. O Kardec vai perguntar na questão 133, mas então de que adianta os espíritos estarem seguindo o caminho do bem, se isso não nos atenua ou não faz com que se isente dos sofrimentos da vida corpórea? Porque nós temos uma distorção muito grande disso, né? Estou no caminho do bem e nos achamos já habilitados a não ter nenhum sofrimento corpóreo. Aliás, tem muitas religiões que pregam isso, infelizmente. E não é assim. Porque se há justiça de Deus e há atenuação, mas se for do processo do ser passado, ele vai passar. E é justo que passa. Mas o amparo sempre vem, a preparação para passar a prova, a expiação sempre está com ele. Ele sempre é amparado. E diz os Espíritos: mas aquele que além de praticar o bem, carrega o teu fardo, ele alcança mais rapidamente o objetivo. Então, quando a gente percebe que está difícil a reencarnação, e você está indo no rumo do bem, fazendo o que pode para melhorar a si e a coletividade, e ainda as dores vão chegando em larga escala, você pode ter certeza de uma coisa: você está no ruminho e num processo mais rápido de alcançar o seu objetivo. Estou falando dos Espíritos. Quando se trata de justiça da reencarnação, a doutrina espírita me ajudou muito num aspecto, que é examinar a aflição. Algo que a gente às vezes não faz. É preferível vitimizar, ou culpar, ou delegar a terceiros, do que examinar a aflição. Tem uma obra que eu conheci, não há muito tempo, que chama Religião dos Espíritos. E Emmanuel vai nos falar: examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude
em arrasadora tempestade emotiva. Ou seja, examina aquilo que está te afligindo, seja pequeno, médio, grande. E todos nós temos as nossas aflições, então precisa ser examinado. Porque se a gente não examinar essa aflição, isso vai concorrer para que eu desague em emotividade, em choro convulsivante, que lava até os olhos, mas não lava a alma, porque não se faz uma análise da aflição em si. E aí, Emmanuel vai trazer uma série de exemplos acerca disso, do nosso ensinamento. E ele começa falando que a aflição do egoísmo chama-se egolatria. Por exemplo, eu não me examino como egoísta, mas a gente sabe que o egoísmo é uma aflição que leva a sofrimento. A pessoa pode não aparentar, não demonstrar, mas o egoísta sofre. Quando nós temos atitudes egoísticas, há um sofrimento dentro de nós. Porque nós somos criados para o amor, para servir, para fazer o bem. Às vezes nós somos egoístas, nós sofremos. Ou uma consequência do ato, ou a interioridade do ato em nós mesmos. De um jeito ou de outro. Espiritual, ou emocional, ou psicológico, nós sofremos. É isso que Emmanuel está falando. Então, a aflição do egoísmo chama-se egolatria. É o ego pronunciando em cima do espírito. A aflição do vício chama-se delinquência. E a gente tem uma conotação de vício tão interessante, muito estereótipa, né? Como uma amiga minha disse: eu não tenho vício não, eu não fumo, eu não bebo, não uso droga, não sou gulosa. Não tem esses vícios não. E você julga alguém? Não tem jeito. O quê? A falta de indulgência, o julgamento não é vício não? É tão natural que a gente faz pelo olho, pelo pensamento, pela fala. Percebam quando nós temos dificuldade em relação ao não julgar. É automático. Ou seja, nós somos delinquentes nessa imperfeição. É o que está falando. E o vício, a aflição do vício, chama-se delinquência. Nós somos. Aí entramos um pouquinho mais nesse entendimento. Saulo, antes da porta de Damasco, ele tinha um vício. Não tinha, gente? Qual que era o vício dele? Perseguir o cristianismo, perseguir Jesus, perseguir os cristãos. Se possível, apedrejar, matar, o que pudesse ser feito, não é? Saulo encontrou com Jesus, o que aconteceu? Acabou isso. Não foi assim, gente? Maria de Magdala tinha um vício, não tinha, gente? A prostituição. Encontrou com Jesus. Cadê o vício? Foi extirpado. Qual é o seu vício? O que você vê nessa reencarnação? Porque ela é tão justa que ela veio de extirpar uma viciação. Você já pensaram nisso? Hoje eu vou dar um testemunho para vocês. Antes de eu conhecer o Espiritismo, eu tinha um vício muito complicado, nada agradável, e que acabava por influenciar e trazer malefício a muitas almas. Porque eu tinha um vício da pornografia. Eu ficava horas na frente do computador triplicando vídeos, imagens pornográficas. Eu gastava 3, 4 horas do meu tempo fazendo isso. Encontrei Jesus. O que aconteceu com o vício? Qual é o seu? Qual é o seu? Você quer extirpar? Eu não tenho vergonha de falar. Eu tinha vergonha do que eu fazia. Porque não cabe mais essa viciação, essa delinquência. Então é isso que a gente tem que entender quando se trata de justiça da reencarnação.
porque eu fui colocado à prova. Aquela lista de destinatário a me perseguir, Alexandre, cadê os vídeos? Cadê as imagens? Cadê? Você virou crente? E eu já estava no outro caminho com Deus. Então, quando se trata de justiça da reencarnação, olha para mim, porque quando eu faço esse tema para vocês, não é para vocês olharem para mim, olharem para si. Porque eu me tornei bom filho, melhor filho, extirpei um vício. Gente, que benção. Vocês não têm noção do que é isso numa reencarnação. Eu não sei se eu trouxe essa viciação de outra existência, ou se foi dessa, em favor da tecnologia tão avançada que nós temos hoje. Não importa. O que importa é que eu extirpei. Eu estou muito feliz por isso. De ter me tornado o melhor filho. E de ter me desvencilhado de uma viciação nada agradável. Que hoje, na espiritualidade, hoje na doutrina, eu entendo perfeitamente, em termos de vibração, sintonia, o que se trata. E essa eu não tinha esse conhecimento. Eu era de um ser manipulado pela ignorância que eu me mantinha. E vocês? O que está aí falando no coração? É isso que nos chama essa reflexão de hoje. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. Porque a gente acha que o criminoso que cometeu o crime não vai ter remorso. Mais cedo ou mais tarde, aquele ladrão do lado de Jesus, no momento fatídico, teve o remorso. Então a gente acha, não, é muito cruel, é muito frio. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Imagina o que o fanático sofre por intolerância religiosa, esportiva, por causa de futebol, por causa de tudo. E a mãe está falando. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. E a gente tem uma percepção muito distorcida também de inveja. Porque a pessoa pode ter uma Ferrari na garagem, a mulher mais bonita, filhos, ter saúde, ter casa de praia e ser um invejoso. Porque a inveja não tem nada a ver com o que ele tem materialmente. A inveja é a imperfeição da alma. De repente tem inveja de um faxineiro que trabalha para ele, que tem um sorriso fácil e vive com maior tranquilidade na simplicidade que vive. Enquanto às vezes tem tudo e não tem a plenitude e a alegria que ele vê naquele subalterno. Então a gente distorce muito a questão da inveja. A gente olha muito no foco material, achando que as pessoas que têm tudo, elas que são invejadas. Aqui, ó. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Gente, que coisa pior do que a indisciplina? Porque é a disciplina que nos leva a objetivos vários. Quando não se tem disciplina, a vida por si só é uma desordem e é muito sofrimento. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. Então a gente compreende como é que estão os filhos de hoje tão rebeldes. É porque tem muita preguiça de lavar um prato, de arrumar uma cama, de ajudar nos serviços domésticos. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. Nós não entendemos a criação de hoje. A aflição da vaidade chama-se loucura. Olha o que a vaidade está fazendo com as pessoas na terra. E a gente acha que não sofre, que não tem aflição. Corpos bombados, sarados, mas que estão por dentro corroídos. E a gente acha que não tem aflição. A aflição dos ciúmes chama de desespero. Quantos por ciúmes hoje matam e colocam tudo a perder na existência por ciúmes? Então Emmanuel vai nos trazendo todas essas aflições para que nós possamos fazer uma reflexão, onde nos encaixamos. A cada uma comentada a gente tem que ir buscando. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa nesse aspecto e nos dá tanto esclarecimento. E quando você vai lá no item 5 do Evangelho do Espiritismo, que é o capítulo das aflições, o primeiro item é justiça das aflições.
Por que não sofre mais que o outro? Por que ele recebeu mais e eu recebi menos? Né? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Porque para uns tudo dá certo e para outros parece que nada dá certo. São as indagações do primeiro item do capítulo 5. Justiça das aflições. Tudo lá. Aí, eu pergunto a vocês, a reencarnação do Chico não foi justa, não? Precisava vir tão pobre, com 15 irmãos, pais doentes, mãe morre cedo, precisava vir com tanta privação de saúde física? Ah não, Deus não foi justo com o Chico, não. Vocês acham que foi assim, gente? O que vocês acham? Deus foi justo ou não foi justo com o Chico? Veio pobre, com muita doença, para cuidar do pai, cuidar dos irmãos. E foi justo. Porque com tudo isso, ele fez o que fez. Porque eu podia fazer, não, vou te mandar só 2 irmãos. Você vai vir classe média alta e vai vir tipo o estilo Janequine. Qual que era a chance de dar errado? É sério? Vocês estão entendendo, gente? O mesmo com Jerônimo Mendonça em Turutaba. Deus foi justo? Fortão, bonito, tá? De repente, te atrapalha do céu. É justo? Agora, olha o que ele fazia enquanto bonito e com visão. Olha o que ele fez, tetraplégico e cego. Percebe? A justiça da reencarnação. Aí quando eu olho para mim, eu fico assim, gente, eu já aprontei demais com a fala. Já ludibriei, enganei, traí, falei tanta bobagem, usei tanto pro mal. A fala. Que nessa reencarnação, Deus tinha que ter me mandado mudo. Seria o justo. Mas o que Deus ia aproveitar em mim me mandando mudo? E o que eu aproveitaria vindo mudo? Aí ele me manda. Você vai voltar essa reencarnação. Você vai trabalhar 35 anos divulgando medicamento para o corpo. Fazendo um treinamento de como lidar com o público, de falar. Mas vai chegar o momento que eu vou te direcionar na sua portinha de Damasco para você propagar o Evangelho. É isso. Eu não quero que vocês olhem para mim. Eu quero que vocês olhem para vocês. Que vocês percebam o que Jesus fez em cada um e para cada um. Porque está tudo relacionado com as nossas separações, com os nossos karmas. Simples assim. Porque depois do capítulo da aflição, da justiça da aflição, vem causas atuais das aflições. São aquelas que a maioria é da presente reencarnação. Aí quando você vê assim, procurei, não achei a consequência desta. Aí é da anterior. Então esse Deus maravilhoso, ele nos presenteia com a reencarnação. Como fez com aquele soldado que pegou uma lança e Jesus já sofrendo agonia. Vamos espetar ele, né? Foi lá com a lança e perfurou Jesus. Jesus chama esse soldado. Tem um jeito de se redimir. Você vai reencarnar no Brasil, como Dom Pedro II. Você aceita? Aceita. Estou indo. Interessante que é no Brasil. Tanto de alma veio para cá para redimir. Meu Deus do céu. Mas tem alma redimindo nesse país. Por isso que é pátria do Evangelho, coração do mundo. É muita alma se redimindo no Brasil.
Públio Lentulus. Você já imaginou você daqui 1900 anos? Daqui 1900 anos, já imaginou? No mínimo um guia espiritual de um outro Chico Xavier da vida. Como aconteceu com o Públio Lentulus. Aquele que via os cristãos morrerem nos circos romanos, 1900 anos depois, se tornou guia espiritual do Chico Xavier. Então é isso que nós temos que impactar acerca desse tema, gente, das possibilidades. E com isso, eu não revolto. Igual já revoltei no passado. Passei a trabalhar com o Espírito de verdade nos fala, lá no capítulo 6, Cristo Consolador. Elevem as vossas resignações ao nível das vossas provas. Eu aprendi a fazer isso. E aceitar aquilo que eu não posso mudar. A compreender que é Deus me dando oportunidade de refazimento. As coisas, os conflitos, as dificuldades que ainda carrego comigo na minha individualidade. A carrego erguido, trabalhando. Que agora eu compreendo na reparação e na justiça da reencarnação. Esse é o processo em todos nós. Então não vitimizo mais, não reclamo, não me acho injustiçado. Inclusive a doutrina espírita tem me ensinado tanto a avaliar a justiça em tudo que ocorre na minha vida, que é o que eu acho que a gente tem que aprender. Porque se fosse buscar as 30, as 40 reencarnações para trás, você ia falar assim, meu Deus do céu, só isso que eu estou passando. Por misericórdia. E é por isso que tem uma questão que é a única que Kardec faz no Livro dos Espíritos, a 171. Ele só pergunta isso sobre justiça da reencarnação. É só uma pergunta no Livro dos Espíritos. Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? E os Espíritos respondem: na justiça de Deus. Justiça da reencarnação é justiça de Deus. Ninguém escapa. Ninguém. Ou você vai reencarnar aqui, ou você vai reencarnar no órgão primitivo, ou você vai reencarnar de tal maneira, ou de outra maneira, mas a justiça se impera. Com misericórdia. Então, na justiça de Deus e na revelação. E a gente passa a sentir essa revelação na nossa reencarnação. Aqui você veio, o sentido da sua vida, o que é prioridade, o que tem importância, o que é essencial. Na justiça, nessa revelação de Deus, Ele vai te revelando ao longo da existência. Para uns, antes, abrindo os olhos espirituais, para outros um pouco mais tarde, demorando a abrir as consciências e os olhos espirituais. Pois não cansamos de vos repetir, um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Essa que é a justiça. Porque é muito simples. Qual de nós duvida que sairemos da terra não arrependidos? É a coisa mais óbvia. Vamos sair arrependidos do tempo que não aproveitamos, dos amores que não abraçamos, dos perdões que não demos, das ajudas que não auxiliamos, de tantas coisas que deixamos por fazer. É muito difícil, na tal conjuntura, sairmos da terra sem arrependimento. Então a justiça da reencarnação é essa porta aberta para voltar e refazer e se melhorar. E é o que a gente está fazendo nessa. Então, meus irmãos, eu agradeço muito a oportunidade desse momento de falar sobre esse tema. Porque a mim, como testemunhei algumas coisas,
faz muita diferença para mim. E espero ter contribuído para que cada um faça a sua reflexão íntima dentro desse tema. Muito obrigado a todos.